Seja bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Me conta de onde você está assistindo. Se inscreve no canal, curte e comenta. É muito importante ouvir sua opinião para que possamos melhorar nossas histórias. Tem gente que nasce sabendo viver sozinho. Eu não nasci. Aprendi. A força desse aprendizado ainda dói em alguns dias. Quando o sol bate de lado no terreiro vazio e o silêncio pesa mais do que deveria. Meu nome é João Tobias Meireles, mas aqui no sítio Poço Fundo ninguém usa nome completo. Sou João apenas, o João do sítio, o João da estrada do barranquinho, o João que ficou. Faz 7 anos que minha mãe morreu. 4 anos que minha noiva Conceição foi embora sem avisar. Deixou a chave em cima da mesa da cozinha e um bilhete que eu li tantas vezes que o papel ficou amarelo de tanto ser dobrado e desdobrado. Ela escreveu que eu era bom demais para ela, que ela precisava de movimento e que eu era raiz. Guardei o bilhete dentro da caixinha de madeira onde fica o meu pai, guardava as sementes de abóbora. Nunca mais plantei abóbora. A rotina do sítio me sustenta, não é alegria, é estrutura. São os pilares que impedem a casa de cair. Acordo antes do galo, ainda no escuro fundo que precede a madrugada, quando o ar está frio e os grilos ainda cantam com toda a força. Fervo o café no bule enegrecido que foi de minha avó, tomo em pé na porta dos fundos, olhando para o pasto. Os animais dormem. O mundo ainda não decidiu começar. Tenho 6 cabeças de gado, herança encolhida do que meu pai criou, e uma horta pequena de onde tiro quase tudo o que como. Feijão, maxixe, coentro, quiabo, uma pé de limão teimoso que dá fruto mesmo quando o verão seca tudo ao redor. 2 galinhas velhas que já não botam, mas que eu não tenho coração de matar. Há uma beleza esguia na vida que se repete todos os dias do mesmo jeito. Uma beleza que não emociona, mas que sustenta. Como uma corda bamba, não é confortável, mas você atravessa. Naquele mês de março, o céu começou a dar sinais que eu reconheço desde criança. As nuvens vinham do nordeste carregadas, barriga preta, demoradas. O vento quente da tarde parou de soprar de repente, como se o ar tivesse engolido a própria respiração. O gado ficou inquieto. As galinhas recolheram cedo. Eu também. À noite, fervi uma sopa rala de abóbora. Abóbora que eu compro no rancho do Zequinha porque ainda não consigo plantar. E comi, ouvindo o trovoar crescer no horizonte. Não era medo, era respeito. Chuva do interior não pede licença e não bate papo. Ela chega e domina tudo. Apaguei a vela às 8 da noite, deite na cama de madeira que rangeu, como rangem todas as coisas velhas que ainda aguentam peso. A chuva começou mansa, como quem experimenta. Em meia hora, estava diluviando. Foi nessa hora que ouvi. Eram batidas desesperadas. Não o bater de quem quer entrar. Era o bater de quem está afundando e encontrou uma tábua. Me levantei na escuridão com o coração acelerado. Peguei o facão que fica atrás da porta. Hábito de sítio não é violência, é prudência. E acendi o lampião com mão não muito firme. A chuva batia no telhado com um barulho de guerra. O relâmpago clareou a janela e por um segundo o quarto ficou branco como osso. As batidas de novo, mas fracas agora, como se a pessoa do lado de fora estivesse perdendo força na mesma proporção em que eu ganhava coragem para abrir. Abri a porta. A chuva veio em diagonal, me molhando o rosto de uma vez. E ali, no vão da porta, havia uma mulher. Estava encharcada até os ossos. A blusa escura colada no corpo, o cabelo preto espalhado pela testa e pelo pescoço, os olhos, que eu só vi depois quando trouxe o lampião mais perto, eram escuros e febris e tinham aquela expressão que reconheço em animal ferido. Não é pedido de socorro, é o último aviso antes de desistir. Eu tô passando mal, ela disse, voz rouca, quase sumida. Por favor, e caiu. Segurei no susto. Ela era leve demais, como se tivesse deixado metade de si mesma na estrada.
A levei para dentro, molhando o chão de barro vermelho que depois demorei 2 dias para limpar. Mas na hora, não pensei nisso. Pensei em calor, em seco, em vida. Deitei ela na cama onde eu mesmo estava deitado minutos antes. Fui buscar a manta de lã grossa que minha mãe tricotou antes de adoecer. Cobri a mulher até os ombros. Ela tremia. Não era o frio só, era febre. A testa dela queimava como tijolo ao sol. Fui à cozinha. Acendi o fogão a lenha com lenha que ficou seca no giral. Botei água para ferver. Procurei na prateleira de barro o vidro de ervas que minha mãe me ensinou a guardar. Capim-cidreira, erva doce, folha de laranjeira. Fiz o chá mais concentrado que pude. Adocei com rapadura raspada na faca. Voltei ao quarto. Ela estava acordada, se é que aquilo era acordada, os olhos abertos, mas olhando para um lugar que não existia naquele quarto, falando baixinho. Primeiro pensei que estava rezando, depois ouvi as palavras e entendi que não era reza. Marcos, a água. Eu não consigo. A água veio tão rápido. Marcos não abre a porta, não abre. A água está entrando por baixo. Parei no meio do quarto, o lampião na mão, a chuva batendo no telhado, e aquela mulher, nessa cama que não era dela, chorando por um homem que eu não conhecia e uma água que não era a da minha chuva. Me sentei na beira da cama, devagar, para não assustar. Coloquei a mão na testa dela, quente como brasa. Molhei um pano na bacia com água fria e pus na testa, depois no pescoço. Ela gemeu, mas parou de falar. Os olhos fecharam. Fiquei ali. A noite inteira fiquei ali, trocando o pano, dando chá de colher quando ela acordava com os olhos perdidos, falando coisas que eu não entendia. Um nome, um lugar, uma promessa que ela não conseguia terminar. Toda vez que o trovão mais forte chegava, ela se encolhia sob a manta como criança. Naquelas horas longas entre meia-noite e o amanhecer, entendi uma coisa que ninguém me ensinou, mas que meu corpo sempre soube. Cuidar de alguém é a forma mais antiga de não morrer por dentro. Lá pelas 3 da manhã, a febre começou a ceder. A respiração dela ficou mais regular. O tremido sumiu. Eu estava com sono pesado nos olhos, mas não fui deitar. Puxei a cadeira de palhinha que ficava no canto e sentei de vigia. O lampião baixo, a chuva agora só chuva, mansinha, como se o céu também estivesse aliviando. Olhei para ela por uma longa hora. Ela tinha uns 30 e poucos anos, talvez 40. Rosto comprido, maçãs do rosto marcadas, boca que mesmo no sono tinha aquele sinal de quem engoliu muita coisa que não devia ser engolida. Não era uma beleza fácil. Era aquela beleza que você precisa olhar direito para ver, que fica mais evidente quanto mais o tempo passa. Pensei em Conceição, e o pensamento me picou como espinho. Enxotei. Pensei em minha mãe, essa me ficou. Me ficou com saudade boa, do tipo que dói, mas aquece junto. Dormi na cadeira antes de perceber que estava dormindo. Nas horas mais fundas da madrugada, entre um sono ralo e outro, ouvi coisas que não eram para ser ouvidas. Ou talvez fossem. Talvez ela estivesse me contando sem saber que me contava. O nome Marcos voltou várias vezes. Às vezes chamado com raiva, como quem culpa. Outras vezes com uma ternura tão inteira que me apertou o peito. Uma vez ela disse baixinho, com a voz de quem está sonhando a coisa mais real que já viveu: "Vai buscar as crianças do vizinho primeiro, Marcos. Eu consigo nadar, vai buscar eles." Parou. Depois, mais tarde: "Marcos, Marcos, por que você não voltou?" E chorou dormindo. Essas são as lágrimas mais pesadas de ver, as que a pessoa nem sabe que está derramando. De manhã cedo, quando o sol ainda estava baixo e cor de ferrugem, ela acordou de verdade. Os olhos escuros, limpos agora, percorreram o quarto devagar. O teto de madeira, as paredes de adobe branco, o crucifixo pequeno que herdei da minha mãe, a janela com os postigos abertos, deixando entrar o ar lavado pela chuva da noite. Pousou o olhar em mim. Eu estava na cadeira, copo de café na mão.
esperando. Não sei por que eu estava esperando ela acordar com tanta atenção, como quem espera resultado de coisa importante. Bom dia, disse ela, voz ainda rouca, mas firme. Bom dia, respondi. Como a senhora está se sentindo? Ela piscou, tentou se sentar. Eu me levantei rápido, ajudei sem pensar, botei o travesseiro atrás das costas dela. Obrigada, disse ela, e ficou me olhando com aquela expressão de quem está tentando montar um quebra-cabeça. O senhor me salvou. A chuva ajudou o senhor a chegar até minha porta, respondi. Eu só abri. Ela esboçou um sorriso, pequeno, mas estava lá. Tem sorrisos que não chegam a durar um segundo, mas que você carrega pelo resto do dia como se fossem lenha. Aquecendo devagar, fui à cozinha e trouxe mais chá e um pedaço de broa que eu tinha assado na véspera. Ela comeu devagar, as mãos ainda levemente trêmulas. Eu fiquei em pé perto da janela, olhando lá para fora, para o pasto molhado. Ela contou em pedaços, não de uma vez. Essa não era mulher de abrir o coração de uma vez. Contou como quem desconfia que vai doer, mas que precisa assim mesmo, porque ficar carregando aquilo sozinha pesa mais. Chamava Teresa. Teresa Vasconcelos. Nasceu em Corinto, Minas Gerais. Casou com Marcos, operário de construção, homem bom, de poucas palavras e muita presença. Tiveram uma vida simples e suficiente. Casa pequena no baixo do bairro, um cachorrinho vira-lata chamado Pitoco, uma conta de poupança que ia crescendo devagarzinho para o sonho de abrir uma quitanda. Em janeiro do ano passado, as chuvas de verão vieram em dobro. O córrego que passava atrás das casas do bairro encheu em 3 horas, coisa que nunca tinha acontecido em 40 anos. A água invadiu o quarteirão inteiro. Marcos foi buscar os filhos do vizinho, que eram pequenos, e a mãe estava no trabalho. Saiu dizendo que voltava em 5 minutos. Não voltou. A voz dela não quebrou quando disse isso. Estava tão além do quebrar, que havia chegado num lugar de serenidade, que só a dor muito antiga cria. Uma espécie de chão duro que se forma no fundo de um poço. Salvou as crianças, ela disse, olhando para o café na xícara. Mas a correnteza estava muito forte lá no beco do fundão. Encontraram ele 2 quilômetros abaixo, no dia seguinte. Ficamos em silêncio. Lá fora, um bem-te-vi chamou. Uma vez, 2 vezes. O sol estava subindo e batendo no capim úmido, fazendo tudo brilhar com uma intensidade que parecia desnecessária. Perdi a casa também, ela continuou. Água levou quase tudo. O que sobrou eu vendi. Fiquei 8 meses na casa da minha cunhada, em Montes Claros, sufocando. Ela é boa pessoa, mas caridade tem prazo. E eu precisava encontrar meu próprio caminho de novo. Fez uma pausa, tomou um gole do chá. Sempre quis ser professora. Estudei o magistério quando nova, mas a vida foi levando para outro lado. Minha cunhada soube de uma escola municipal aqui no Mato Grosso, numa comunidade chamada São Benedito do Buriti, uma vaga de professora substituta. Vim de ônibus. Na última parada, o ônibus quebrou. Eu vim caminhando pela estrada de barro. Achei que era 2 quilômetros. Eram 6. A chuva veio em cima de mim como castigo. Eu já estava mal antes da chuva, acho que foi o cansaço, o calor, a poeira. Aí a chuva fez o resto. Olhou para mim, diretamente. E aqui estou, na cama de um homem que eu não conheço, devendo a vida a uma porta que ele teve coragem de abrir no meio da noite. Não soube o que dizer. Nunca fui homem de muitas palavras. Essa limitação me custou Conceição e provavelmente outras coisas que nem percebi. Mas entendi que naquele momento ela não precisava de palavras minhas. Só de silêncio que respeitasse o dela. Me levantei e fui buscar mais broa. Ela ficou 3 dias. Não era meu plano, nem era dela. O primeiro dia, o corpo dela simplesmente não obedecia a planos. O segundo dia, a estrada ainda estava impraticável.
O barro vermelho transformado em pasta grossa que engole pé de gente e roda de carro com a mesma indiferença. O terceiro dia, ela acordou bem, já sem a febre, já com aquela cor voltando no rosto. E eu pensei, hoje ela vai embora. E aquele pensamento me pesou de um jeito que eu não tinha permissão de sentir. No segundo dia, ela saiu da cama por vontade própria e foi para a cozinha. Encontrei ela de pé em frente ao fogão de lenha, tentando encher o bule com água. Pode deixar, eu disse do vão da porta. Não posso não, ela respondeu sem olhar. Já abusou da sua paciência. Pelo menos posso fazer um café. Eu fiquei parado no vão. Ela tinha pego o avental velho que ficava no prego da parede, o de minha mãe, azul desbotado com florzinhas brancas, e havia amarrado sem cerimônia na cintura. Não sei por que aquilo me atravessou de um jeito tão simples e tão fundo. Tomamos café juntos naquele dia pela primeira vez, sem falar muito. O sol entrava pela janela da cozinha em faixas oblíquas, cheias de poeira em suspensão. Aquela poeira que só aparece quando a luz está no ângulo certo, lembrando que o ar que respiramos é mais cheio de coisa do que imaginamos. Ela olhava para a janela. Eu olhava para o café. À tarde, ela pediu se podia dar uma volta pelo sítio. Fomos juntos, sem combinar que seria juntos. Aconteceu naturalmente, como quando dois animais do campo tomam a mesma direção sem precisar discutir o caminho. Mostrei o curral. Os 6 bois olharam para ela com aquela expressão boba e santa que boi tem. Ela riu. Foi o primeiro riso inteiro que eu ouvi, e era um riso baixo, meio desconfiado de si mesmo, como se não estivesse acostumado a aparecer. Esse aqui parece meu sogro, ela disse, apontando para o boi mais velho, o Caetano. O Caetano tem 12 anos, teimoso que só ele. Igualzinho. Rimos os dois dessa vez. E o riso ficou no ar por mais tempo do que devia. E nenhum dos dois foi atrás dele para cortar. Tem coisas que a gente não planeja. Não porque seja ingênuo ou descuidado, mas porque a vida às vezes chega com uma velocidade que ultrapassa qualquer planejamento. Você está aqui. Ela está ali. E o espaço entre os dois começa a ter um peso que antes era vazio. No terceiro dia, sentamos na varanda ao entardecer. O céu estava fazendo aquela coisa que o céu do Mato Grosso faz quando quer mostrar serviço. Laranja e roxo se misturando no horizonte plano, o sol descendo devagar como quem não quer ir, mas sabe que tem que ir. A terra vermelha absorvia a luz e devolvia quente. Os grilos já estavam afinando o instrumento para a noite. Teresa tinha uma sacola de lona que era tudo o que tinha trazido naquela caminhada. A abriu ali mesmo na varanda e tirou uma pasta plástica com documentos. A carta da prefeitura sobre a vaga de professora, a fotocópia do diploma de magistério, um cartão com o endereço do pensionato em São Benedito do Buriti. Tem ônibus amanhã cedo, pelo que o senhor me disse, ela falou, olhando os papéis, não para mim. Tem. Às 6h30, na estrada principal. Então vou pegar esse ônibus. Pausa. Tá certo, eu disse. Outro silêncio. Mas esse silêncio era diferente dos outros. Tinha coisa dentro dele. Tinha pergunta que nenhum dos dois fazia e resposta que nenhum dos dois dava. Ela dobrou os papéis devagar. Guardou na pasta. Fechou a sacola. Depois ficou olhando para o horizonte com aquele pôr do sol imenso, e eu vi o perfil dela contra a luz, o cabelo solto agora, e pensei numa coisa que não tinha permissão de pensar. Pensei que esse sítio estava menos vazio do que havia estado em muito tempo. O senhor sempre viveu sozinho aqui? Ela perguntou, sem tirar os olhos do horizonte. Não sempre, mas faz tempo. Não é triste, não? Considerei a pergunta com honestidade. Era. Fui acostumando. Ela virou o rosto e me olhou por um segundo. Apenas um segundo, mas um segundo cheio. Acostumar não é a mesma coisa que não ser triste, ela disse, e voltou a olhar para o horizonte. Fiquei com aquilo por um bom tempo. Acordei antes do sino da capelinha no fim da estrada, ainda escuro.
Fiz café, cortei um pedaço de queijo, separei uns biscoitos de polvilho que a dona Mazilda do armazém me deu na semana passada. Coloquei na mesa sem fazer barulho. Ela apareceu na cozinha às 5h40 com a sacola de lona no ombro e aquele olhar de quem já arrumou tudo por dentro também. O tipo de arrumação que machuca, mas que é necessária. Sentamos, comemos. O silêncio foi diferente mais uma vez. Era um silêncio de despedida que tem uma textura específica, mais densa, como o ar antes de chuva. Não sei como agradecer, ela disse no fim do café. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela me olhou. O senhor não precisava abrir aquela porta. Muita gente não abre. Muita gente não ouve bater também. Ela sorriu. Aquele sorriso baixo de novo, o desconfiado. Me levantei e fui buscar o caderno velho que uso para anotar os gastos do sítio. Arranquei uma folha, escrevi o número do meu celular, que pega apenas quando ando até o alto do morro, mas pega. E o endereço do sítio, com referências de estrada, porque aqui, endereço de número não resolve nada. Estendi a folha para ela sem dizer nada. Ela pegou, dobrou no meio, colocou no bolso da blusa, perto do peito. Andamos juntos pela estrada de chão até a estrada principal. O sol, ainda baixo, cor de mel velho, batendo oblíquo nas poças d'água que a chuva tinha deixado. Os sapos ainda cantavam nos brejos. O capim estava de um verde intenso, daquele que só acontece depois de chuva forte. Parecia que o mundo tinha sido lavado e posto para secar ao sol. No cruzamento, o ônibus já estava parado, o motorista encostado na porta comendo uma banana. Teresa parou. Virou para mim. Ficamos parados um diante do outro, e aquele segundo durou mais do que segundo devia durar. Eu sentia o cheiro do capim molhado e o calor que já começava a subir da terra vermelha, e sentia também alguma coisa que não sei nomear direito. Não era saudade, porque ela ainda estava ali. Não era alegria, porque não era simples assim. Era uma mistura de coisa que a língua portuguesa ainda não inventou palavra boa o suficiente. João, ela disse, e foi a primeira vez que ela usou meu nome sem o senhor na frente. Parou, recomeçou. Quando eu me assentar lá em São Benedito, quando a escola estiver encaminhada, posso mandar notícias? Senti alguma coisa soltar no peito. Não era nó que desatava. Era raiz que puxava. Era a mesma sensação de quando a chuva começa e você sabe que a terra vai beber tudo. Pode mandar, eu disse. Vou querer saber. Ela subiu no ônibus, sentou do lado da janela, do meu lado. Me olhou pelo vidro empoeirado enquanto o motor tossiu e pegou. Eu fiquei parado na beira da estrada, as mãos nos bolsos, o sol na nuca. O ônibus foi. Fiquei olhando a poeira vermelha se assentar devagar na estrada vazia. Os pássaros voltaram a cantar. Uma garça passou branca e alta contra o céu azul que estava abrindo. Lá na distância, o sítio Poço Fundo esperava com seus 6 bois, suas 2 galinhas velhas e seu silêncio de sempre. Voltei andando devagar. No caminho, prestei atenção em coisas que há muito eu tinha parado de ver. O vermelho preciso da terra entre os torrões, o amarelo das flores de vassourinha na beirada da estrada, o modo como a luz do início da manhã transformava tudo em coisa diferente do que era à tarde, mais suave, mais possível. Minha mãe dizia que toda tempestade deixa alguma coisa, a semente que veio com a chuva, o peixe que a enchente trouxe para o lago que antes estava seco, a árvore que caiu e virou ponte. Eu nunca dei muito crédito a isso, enquanto ela estava viva. Fui entender depois, quando aprendi que algumas verdades só fazem sentido quando você já viveu o suficiente para merecer entendê-las. 3 semanas depois, recebi um bilhete pelo menino do rancho que passa na estrada toda sexta. Letra firme, inclinada para a direita. A letra de quem foi professora antes de ser professora. João. Cheguei bem em São Benedito. A escola é pequena, mas os alunos são ótimos.
Tem uma turma de terceiro ano que mal cabe na sala e faz barulho de 180. Já gosto deles. O pensionato é simples, mas está bom. Ontem de tarde o pôr do sol daqui me lembrou da sua varanda. Estou bem. Obrigada de novo. Teresa. Li 2 vezes. Dobrei com cuidado. Fui até a prateleira de barro da cozinha, onde ficam as ervas e o sal grosso e o vinagre. Abri a caixinha de madeira do meu pai. A das sementes de abóbora, aquela onde guardo o bilhete amarelado da Conceição. Peguei o bilhete da Conceição, olhei por um momento, guardei num envelope diferente, com respeito, como quem arquiva uma parte da história que foi real e que acabou. Coloquei a carta da Teresa na caixinha. Depois fui ao quintal, fui até o canto onde fica o canteiro encostado na cerca de arame. Ajoelhei na terra, ainda úmida da última chuva. Enfiei as mãos no barro vermelho. Plantei abóbora. Não sei o que vai crescer dali para frente. Não sei se ela um dia vai voltar pela estrada do barranquinho. Não sei se a conexão que nasceu naquela noite de tempestade é do tipo que atravessa a distância ou do tipo que se apaga com a claridade do dia. Não sei dessas coisas, e talvez não seja para saber agora. Sei que pela primeira vez em muito tempo acordei hoje sem a sensação de que o dia estava inteiro contra mim. Sei que o silêncio do sítio ainda é o mesmo, mas mudou de significado. Não é mais o silêncio de quem não tem nada para esperar. É o silêncio de quem está ouvindo com atenção, para não perder o que pode chegar. O bem-te-vi chamou 3 vezes do topo do angico velho. Respondi com um aceno de cabeça como se ele entendesse, e talvez entendesse. Aqui no sítio, depois de certo tempo sozinho, você aprende que o mundo fala em linguagens que a cidade perdeu o hábito de ouvir. A linguagem da terra que fermenta antes da chuva. A linguagem do gado que muda de comportamento quando o tempo vai virar. A linguagem de uma porta batida no escuro por mãos que precisam de abrigo. A tempestade foi embora. O cheiro de terra molhada ainda ficou. E eu, João Tobias Meireles, o João do sítio, o João que ficou, fiquei de um jeito diferente agora. Fiquei esperando. Há histórias que a chuva traz. Há pessoas que a estrada manda. Há portas que mudam a vida quando tem a coragem de abrir. A abóbora brotou em 11 dias. Eu contei. Não era superstição. Era só uma coisa que precisava de atenção. E eu estava com atenção sobrando naquelas semanas, depois que o ônibus levou Teresa pela estrada de barro. O sítio continuava sendo o mesmo sítio. O Caetano ruminando no curral, as galinhas velhas catando milho no terreiro, o capim crescendo em paz no pasto. Mas alguma coisa havia mudado na qualidade do silêncio. Estava mais leve. Como se o ar tivesse ficado com o perfume dela por mais tempo do que deveria, e eu tivesse aprendido a sentir falta de um cheiro que mal havia conhecido. O segundo bilhete chegou numa terça-feira, 3 semanas depois do primeiro. O menino Dirceu, filho do Zequinha do rancho, trouxe junto com o sal que eu havia encomendado, sorrindo daquele jeito malicioso de criança que sabe mais do que finge. "O senhor João tem carta, hein?" Ele disse, estendendo o envelope amassado com uma pompa que o menino de 12 anos não sabia que tinha. Peguei sem dar satisfação. Esperei o Dirceu ir embora. Sentei na pedra grande embaixo do angico e abri devagar, como quem não quer estragar a embalagem do presente. "João, já faz quase 1 mês. A escola virou minha vida. E que vida boa ela é. Tenho 23 alunos no total, entre o 1º e o 5º ano. A maioria vai a pé pela estrada de terra, alguns a cavalo. Tem uma menina chamada Jovita, 6 anos, que ainda não sabe o nome das letras, mas decora qualquer música que eu canto em 2 minutos. Ela vai longe, essa menina. Ontem à noite fiquei na varanda do pensionato depois do jantar. A dona Fátima, que cuida da casa, trouxe um café e ficou comigo um pouco. Conversamos sobre coisas de mulher, sobre perda, sobre recomeço. Ela me perguntou se eu tinha alguém. Fiquei pensando antes de responder. Disse que não sabia ainda.
Ela riu e disse que quando a gente não sabe, em geral é porque tem. Como está o sítio? Como estão o Caetano e as galinhas sem nome? Planto mandar uma muda de manjericão pelo Dirceu quando ele vier. A dona Fátima tem pé e já separou. Teresa. Li 3 vezes. Na última vez parei na parte do quando a gente não sabe, em geral é porque tem. Dobrei o papel com cuidado cirúrgico. Coloquei na caixinha ao lado do primeiro bilhete. Fui ao curral. Fiquei um tempo apoiado na cerca, olhando o Caetano mastigar o capim com aquela expressão de filósofo bovino que ele tinha. Pensei em escrever de volta. Pensei em como seria isso. Eu, João Tobias, que mal terminei o primário, escrevendo carta para uma professora. A ideia me pareceu ridícula por um segundo. Depois, me pareceu exatamente necessária. Fui buscar o caderno dos gastos do sítio. Arranquei uma folha. Fiquei 20 minutos olhando para o papel em branco na mesa da cozinha, a vela acesa, os grilos cantando lá fora. Escrevi: Teresa, o sítio tá bem. A abóbora brotou. O Caetano continua igual, teimoso e com cara de dono. As galinhas continuam sem nome porque nunca precisei dar nome a elas. Mas agora estou pensando. Vou chamar a menor de Jovita, que é nome bonito. Não sou bom de carta. Nunca escrevi muito, mas fico pensando que se eu não escrever, o silêncio vai ocupar o lugar que a sua carta abriu aqui dentro. E silêncio eu já tenho de sobra. Manda o manjericão, vou plantar do lado do limão teimoso. João. Passei o dobro do tempo olhando para o que escrevi do que o tempo que levei para escrever. Parecia pouco. Parecia muito. Mandei do jeito que estava. Tem uma coragem específica em mandar uma carta quando você não tem certeza do que vai receber de volta. É parecida com a coragem de plantar na seca. Você sabe que pode não vir chuva, mas planta assim mesmo, porque não plantar também é uma escolha. E essa escolha tem consequências que você carrega sozinho. As cartas foram e voltaram por 2 meses. Às vezes uma por semana. Às vezes ficavam quinzenas sem notícia e eu me pegava olhando para a estrada sem querer, naquele jeito idiota de quem espera o que não combinou de esperar. Em cada carta dela, um pedaço de São Benedito do Buriti e um pedaço dela, a festa da escola que ela organizou com papel crepom e limonada, a briga que teve com o inspetor da prefeitura porque ele queria cortar a aula de artes, o dia que um gavião entrou pela janela da sala e as crianças ficaram mais animadas com o gavião do que com a lição de português. Em cada carta minha, o sítio, e sem perceber, eu. Até que numa manhã de quinta-feira, o Dirceu trouxe um envelope mais grosso. Dentro, além da carta dobrada, havia uma fotografia pequena, 10/15, tirada por alguém com celular e impressa na gráfica da cidade. Teresa, na porta da escola, blusa azul, cabelo preso, sorrindo. Não o sorriso pequeno e desconfiado da varanda do sítio, mas um sorriso inteiro, dos que tomam o rosto todo, dos que você não consegue fabricar porque esse tipo de alegria não tem imitação. Coloquei a foto na parede da cozinha, entre o calendário do ano passado e o crucifixo da minha mãe. O Dirceu, que ainda estava bebendo água no terreiro antes de ir embora, espiou pela janela e assoviou baixinho. Uê, seu João, quem é essa moça bonita? Vai cuidar da sua vida, Dirceu. Ele riu e saiu correndo. Eu fiquei olhando para a foto por mais tempo do que era razoável. Foi numa sexta-feira de junho, que o sol estava alto e cruel, e eu estava consertando a cerca do Pasto Norte, quando ouvi o barulho do motor na estrada de chão. Não era barulho de ônibus, era motor menor, de carro ou caminhonete. Aqui no sítio Poço Fundo, carro na estrada é notícia. Larguei o arame e o alicate na capim. Fui até a porteira. Era um Gol branco velho, daqueles que andam mais por teimosia do que por mecânica, levantando uma nuvem de poeira avermelhada que demorou a baixar. Parou em frente à porteira. A porta do passageiro abriu. Teresa desceu.
Estava diferente e igual ao mesmo tempo. Esse paradoxo que a gente só entende quando vê alguém que ficou na memória e aparece de repente em carne e vida. O cabelo mais comprido, solto agora, uma sacola maior do que aquela de lona da primeira vez, e um jeito de segurar o ombro que me pareceu mais firme, mais plantado no chão. Me viu na porteira e parou por um segundo. Apenas um segundo, mas eu senti ele durar. "João", ela disse, e sorriu. Não era o sorriso da foto. Era melhor do que o sorriso da foto, porque estava aqui, a 3 metros de mim, na poeira da tarde. "Teresa", eu disse, e não disse mais nada, porque não havia mais nada que precisasse ser dito naquele momento. O motorista do Gol branco, um senhor de chapéu de palha que eu nunca vi na vida, tocou a buzina uma vez, deu marcha ré com a graciosidade de quem já fez isso 1000 vezes em estradas ruins, e foi embora, levantando mais poeira. Ficamos nós dois na estrada. "As férias escolares são 10 dias", ela explicou, enquanto eu pegava a sacola dela sem perguntar. A dona Fátima foi visitar a filha em Cuiabá, e eu fiquei pensando onde queria passar esse tempo. Andamos em direção ao sítio, lado a lado. A tarde estava naquela hora dourada, onde tudo parece mais lento do que é, mais precioso do que merece ser. O capim alto dos lados da estrada balançava devagar no vento quente. "E aí pensou aqui", eu disse. Não era pergunta. "Pensei aqui", ela confirmou. Também não era pergunta. Passamos pela porteira. Eu fechei o cadeado atrás de nós. Um gesto tão automático, tão doméstico, tão absurdamente íntimo para 2 pessoas que se conheceram há 3 meses, que os dois percebemos ao mesmo tempo e nenhum dos dois disse nada. O Caetano olhou para ela da cerca do curral com aquela expressão de quem reconhece alguém importante, mas não vai admitir. "Caetano!", ela chamou, como se fosse velho conhecido. O boi mugiu baixo. Tá me reconhecendo", ela disse, satisfeita. "Ele reconhece qualquer mulher que não me xinga", eu disse. Ela deu aquela risada, a inteira. E aquilo foi ali, no terreiro vermelho do sítio Poço Fundo, a coisa mais bonita que eu tinha ouvido em anos. Naquela tarde, ela cozinhou. Eu tentei impedir e ela olhou para mim com aquele olhar de professora que não aceita argumento. "Eu sei que você cozinha, mas hoje você vai sentar e me contar como foi a semana enquanto eu faço o serviço. Não aconteceu nada na semana, então vai ser uma conversa curta." Não foi curta. Ficamos na cozinha por 2 horas, ela mexendo na panela, eu sentado na cadeira de palhinha que arrastei para perto do fogão, e conversamos do jeito que eu nunca conversei com ninguém, sem pressa, sem agenda, sem o cansaço social de ter que performar alguma coisa. Falamos do brotamento da abóbora, ela comemorou com uma palma. Da menina Jovita, que ela chamava de meu maior orgulho e minha maior dor de cabeça, na mesma frase, do dia em que o Caetano arrombou a cerca sul e foi passear no pasto do vizinho, e eu precisei ir buscar de chapéu na mão. Jantamos com a porta da cozinha aberta para a noite fresca de junho. As velas na mesa, o feijão com maxixe que ela fez e que estava melhor do que o meu. Fato que eu reconheci sem sacrifício, porque a inveja não é um sentimento que me cabe bem. Lá fora, os sapos e os grilos em concerto e uma lua quase cheia que entrava pela porta em faixa larga e branca. Há jantares que são apenas refeição. Há jantares que são acontecimento. Esse foi do segundo tipo. Desses que você não planeja ser memorável e que se tornam o metro com que você mede todos os jantares seguintes pelo resto da vida. Depois, sentamos na varanda. A mesma varanda do pôr do sol 3 meses antes. Mas agora era noite, e a lua fazia o que a lua faz quando ela quer participar. Jogava sombras longas das árvores no terreiro e deixava tudo com aquele aspecto de coisa importante. Ficamos em silêncio por um tempo que não sei medir. Depois ela disse, olhando para a lua: "Fico pensando, às vezes, no quanto a vida é estranha. Se aquela chuva não tivesse vindo, se o ônibus não tivesse quebrado,
Se você tivesse dormido pesado demais para ouvir bater. Mas a chuva veio, eu disse. Mas a chuva veio, ela repetiu. Devagar, como quem está se acostumando com a frase. Virou o rosto para mim. Eu virei o rosto para ela. E havia tão pouca distância entre nós dois na varanda estreita que eu sentia o calor que vinha dela, esse calor específico de pessoa viva e acordada e presente que nenhuma manta de lã consegue imitar. Ela levantou a mão devagar e colocou no meu rosto. A palma da mão dela na minha bochecha, com aquela naturalidade que só a coisa certa tem, sem hesitação, sem dúvida, como quem coloca a mão no lugar onde ela sempre deveria ter estado. Eu cobri a mão dela com a minha. Ficamos assim. A lua. Os grilos. O calor da mão dela. Não me lembro de quem se moveu primeiro. Talvez os dois ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa não tem autor, tem cumplicidade. O que sei é que quando nossos rostos ficaram próximos o suficiente, o mundo ficou muito quieto de um jeito que não era ausência de barulho. Era plenitude. Era o tipo de silêncio que só existe quando tudo o que precisava acontecer finalmente está acontecendo. O beijo foi devagar, do jeito que as coisas verdadeiras são, sem pressa de acabar, sem ansiedade de começar. Era a primeira vez que eu beijava alguém em 4 anos, e eu descobri naquele segundo que o corpo não esquece, que o coração não esquece, que talvez algumas coisas não precisem ser praticadas para ficarem inteiras. Quando nos afastamos, ela ficou com os olhos fechados por um momento. Depois abriu, e no escuro da varanda, com a lua de lado, eu vi nos olhos dela aquela coisa que é o mais difícil de ver em pessoa que perdeu muito. Vi esperança. Não a esperança ingênua de quem nunca sofreu. A outra. A que veio depois do fundo do poço, que sabe exatamente o preço que custa e escolhe assim mesmo. João, ela disse, a voz um fio. Tô aqui, eu disse. E era verdade. Estava inteiramente aqui, pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite ela dormiu no quarto de novo, não mais com febre, não mais com manta de lã até o pescoço e pano molhado na testa. Dormiu com a janela aberta para o cheiro de capim e de terra, e eu ouvi, pelo vão da porta entre os quartos, a sua respiração ficar lenta e regular e tranquila. Fui deitar na sala, no catre velho que minha mãe guardava para quando vinha visita. Fiquei olhando para o teto de madeira escura por uma longa hora, com o coração fazendo barulho demais para deixar dormir. Sorri para o teto. O teto não respondeu, mas tudo bem. Já era o bastante. Os 10 dias passaram com aquela crueldade específica que o tempo tem quando você não quer que ele passe. Rápido de viver, eterno de lembrar. De manhã, ela acordava antes de mim. Descobri que era assim sempre, que Teresa era mulher da madrugada. E quando eu levantava, havia café feito, e ela já estava na horta, de cócoras entre os canteiros, mexendo na terra com as mãos, como quem conhece aquele gesto desde antes de saber o nome das coisas. Aprendi que ela tinha criado horta na casa de Corinto, que Marcos não entendia nada de planta, mas regava todo dia porque ela gostava. Que o quiabo da enchente foi uma das últimas imagens que ela guardou daquela vida, boiando absurdamente na água barrenta. Eu ficava na porta da cozinha vendo ela trabalhar na horta e pensava em palavras que não saberia dizer em voz alta. Pensava em como às vezes a vida te tira tudo. E você constrói de novo, não porque é forte, mas porque não construir também é uma escolha que você não consegue fazer. Numa tarde, fomos até o córrego. Aqui na região tem um remanso que meu pai chamava de olho d'água. A água é limpa e fria mesmo no verão mais seco, cercada de sombra de buritis. Eu não ia lá desde que minha mãe morreu, porque ela gostava demais daquele lugar e ele ficou carregado de ausência por muito tempo. Teresa tirou os sapatos e colocou os pés na beira d'água. Ficou com os olhos fechados, sentindo a correnteza fria nos tornozelos. Você sabia, ela disse sem abrir os olhos, que depois da enchente eu não conseguia ouvir barulho de água sem engolir o coração?
Não sabia. Demorou meses. Às vezes ainda acontece. Mas esse lugar aqui... Ela abriu os olhos e olhou para o córrego. Esse lugar não tem medo dentro, tem calma. Minha mãe dizia que a água boa lembra a gente que o mundo não é só o que machucou a gente. Ela me olhou, daquele jeito direto dela, que eu já aprendi a reconhecer como a maior intimidade que ela sabe oferecer, o olhar inteiro sem desviar. Sua mãe era sábia, era teimosa, a sabedoria era consequência. Ela riu e sentou na pedra ao meu lado, o ombro encostando no meu, e ficamos assim ouvindo o córrego conversar com as pedras por um tempo que não precisou de palavras. Tem uma intimidade que não precisa de toque, que é só presença, o calor do ombro de alguém encostado no seu, o ritmo da respiração de outra pessoa entrando em compasso com a sua, sem que ninguém tenha combinado. Essa é a intimidade mais rara, mais difícil de encontrar, mais impossível de fabricar. No 8º dia, ela ficou séria na hora do café. Eu conhecia aquela seriedade. Não era tristeza, era pensamento que não tinha encontrado a forma de virar fala ainda. Esperei. Tenho que voltar em 2 dias, ela disse finalmente. Eu sei. E eu não sei o que fazer com o que está acontecendo aqui. Ela olhou para mim. Entre nós. Fiz uma pausa. Coloquei o copo de café na mesa. Me virei para ela. O que você quer que aconteça? Perguntei. Porque essa era a pergunta certa e eu sabia disso. Ela ficou quieta por um tempo que me pareceu longo, mas que eu segurei sem pressa. Aprendi que Teresa precisa de silêncio para achar as palavras verdadeiras, que ela não gosta de falar antes de ter certeza do que está falando. Eu gosto de você, João, ela disse. Simples assim, sem rodeio, sem ornamento. De um jeito que eu não esperava gostar de ninguém tão cedo, que ainda me assusta um pouco. Não precisa não assustar, eu disse. Precisa sim. Ela me encarou. Porque quando a gente perde o que perdeu, a gente aprende que amar é risco. E risco assusta. E o susto é honesto. O que eu não quero é ignorar o susto e fingir que não estou pulando de um lugar alto. Me levantei. Contornei a mesa. Ajoelhei do lado da cadeira dela. Não de um jeito dramático, mas de um jeito simples, para ficar na mesma altura, para que ela não tivesse que olhar para cima nem para baixo. Teresa. Peguei a mão dela, a mão que eu havia segurado na varanda, que eu já sabia de cor, os nós dos dedos, a linha no dedo onde ficava a aliança que ela não usava mais. Eu também tô pulando. Faz 4 anos que não pulo de nada, que fico aqui no chão firme achando que firmeza é suficiente. Ela me olhou sem piscar. Não é suficiente, continuei. Eu sei disso agora. Você chegou aqui encharcada e com febre e me ensinou isso sem me ensinar nada, só existindo. Ela ficou com os olhos brilhando, não deixou cair da forma que é dela. Engoliu, respirou, se manteve inteira. Não tô pedindo para você ficar, eu disse. Sei que você tem sua vida lá, sua escola, as crianças, o que você construiu. Não tô pedindo nada que você não queira dar. Tô só dizendo que seja lá o que for que puder existir entre nós dois. Eu quero, com o susto e tudo. Ela colocou a outra mão em cima da minha. A mão dela em cima da minha mesa da cozinha, com o sol da manhã entrando pela janela e a poeira de sempre girando na luz. Eu também quero, ela disse, com o susto e tudo. Ficamos assim por um tempo que não pertence ao relógio. No último dia, fizemos as coisas do sítio juntos. Ela ajudou a tirar o leite da vaca Maristela, a única que deixa ordenhar sem reclamar, com uma concentração cômica, a língua levemente para fora, as mãos aprendendo o ritmo. Eu ensinei sem rir, o que foi meu maior esforço da semana. Depois, ela riu primeiro de si mesma, e aí eu pude rir também. À tarde, foram juntos à horta. Ela plantou uma muda de manjericão que havia trazido na sacola.
a que a dona Fátima separou, enraizada num copo de plástico embrulhado em jornal. Cavou o buraco com as mãos. Colocou a muda com um cuidado que me lembrou quem cuida de coisa que já perdeu coisa antes e não quer perder de novo. Vai precisar de água todo dia, ela disse, alisando a terra ao redor do caule. Eu sei cuidar de planta. Eu sei que você sabe, tô dizendo para mim mesma. Levantou, bateu a terra das mãos. Me olhou. Vou voltar nas próximas férias. E no recesso de julho. E qualquer outro momento que você quiser. Eu completei. Ela assentiu. Daquele jeito dela, simples e inteiro. Na manhã seguinte, a mesma estrada de chão, a mesma poeira avermelhada, o mesmo cruzamento onde o ônibus espera. Desta vez eu fui junto, óbvio, inevitável, sem precisar combinar. Na beira da estrada, antes do ônibus abrir a porta, ela se virou para mim e me abraçou. Não foi abraço tímido, foi aquele abraço que aperta de verdade, que a pessoa põe a cabeça no seu ombro e você sente o peso dela confiar em você. Eu fechei os braços em torno dela e fiquei quieto, respirando o cheiro do cabelo dela, memorizando aquilo sem querer, do jeito involuntário que o corpo faz quando sabe que vai precisar lembrar. O ônibus buzinou. Ela se afastou, me olhou uma última vez com aqueles olhos escuros que eu estava aprendendo a ler como se fossem texto. Cuida do manjericão. Cuido. E de você também. Isso é mais difícil. Eu sei, mas tenta. Subiu. O ônibus foi. A poeira vermelha se levantou e baixou devagar. Fiquei parado no cruzamento por mais tempo do que da primeira vez. Depois voltei andando pelo caminho que já conheço de cor, pela estrada de chão do sítio Poço Fundo, com o sol aquecendo as costas e os pássaros fazendo o serviço deles no mundo. Entrei pela porteira. Fui direto à horta. O manjericão estava ali, verde, pequeno, novo, com aquela teimosia particular de coisa que decidiu existir. Peguei a lata d'água. Reguei devagar na base do caule, do jeito que se rega o que importa, com paciência, com atenção, sem desperdiçar. Minha mãe dizia que a terra não mente, que o que você planta com intenção, ela devolve com generosidade. Eu passei anos sem querer plantar nada. Agora tenho abóbora, tenho manjericão e tenho uma mulher de olhos escuros que aprendeu a caminhar 6 quilômetros na chuva porque ainda acredita que recomeço é possível. Talvez ela tenha me ensinado isso também, sem me ensinar nada, só existindo. À noite, escrevi. Não uma carta, era cedo para carta. Escrevi no próprio caderno dos gastos do sítio, no fim das páginas, onde os números acabam e sobra espaço em branco. Escrevi que havia uma mulher chamada Teresa, que ela chegou encharcada numa noite de tempestade e que desde então o silêncio do sítio tem outro significado. Que eu não sei o que vem depois. Não sei se vem ela definitivamente. Não sei se o futuro nos cabe na mesma casa ou se vai ser assim. Esse ir e vir por estradas de barro, essas cartas e esses 10 dias de férias e esse abraço na beira da estrada que vai ter que durar até o próximo. Escrevi que não importava não saber, que pela primeira vez em muito tempo não saber não me assustava, me enchia. Fechei o caderno, apaguei a vela. No escuro do quarto ouvi os grilos, ouvi o vento no pasto, ouvi o Caetano resfolegar lá no curral com aquela dignidade bovina que é dele. E ouvi dentro de mim, não como barulho, mas como presença, aquela coisa que é o oposto do silêncio pesado que me acompanhou por anos. Era o som de alguém esperado. Era esperança com endereço. Toda tempestade carrega uma semente. Toda semente precisa de mão que regue. Todo coração que foi seco um dia aprende, se tiver sorte, que a chuva volta. E dessa vez você deixa entrar.